queridos seguidores, tudo bem com vocês? Hoje vou falar de um assunto muito importante que tem me pedido bastante, que é sobre trauma, o trauma da infância. Se você quer saber como lidar com isso, como cuidar dos seus traumas, assista esse vídeo. O tema de hoje, como superar os traumas da infância. Todos nós temos traumas, alguns pequenos, outros grandes, que influenciam a nossa vida adulta. Então, neste vídeo, eu vou dar dicas de quais são esses traumas, os mais comuns, e tudo para você superar esses traumas. Vou fechar com chave de ouro uma belíssima história. Garanto que eu vou te ajudar. Mas antes de começar, dá uma olhadinha aí, vê se você não é inscrito, deixa o seu joinha, compartilhe com as pessoas que você mais ama, porque esse conteúdo é muito bom e vai te ajudar muito. Vem comigo! Pessoal, ao contrário que muitas pessoas pensam, o trauma não é algo grave, somente grave, quando acontece um acidente, uma doença, não. Trauma, claro que esses traumas, eles mexem muito com a pessoa, porém, trauma também pode ser aquelas coisas simples que acontecem na vida, dependendo de como a pessoa reage, causa trauma. Na realidade, o trauma é tudo aquilo que dá um impacto negativo na sua vida. Pode ser que seja por repetições e também pode ser por uma única vez com grande intensidade. Então, você tem que verificar qual foi o seu trauma. Eu estou falando aqui da infância porque os traumas, eles podem ser na infância, na adolescência e na fase adulta. Claro, tem de todas as idades. Porém, na infância e na adolescência, ela é mais marcante, porque nós somos vulneráveis. Então, tudo que acontece fica registrado no nosso inconsciente e nós precisamos cuidar desses traumas. Por exemplo, nós podemos comparar um trauma emocional como um trauma físico. Você leva uma lesão, você tem uma pancada no joelho, por exemplo. Você precisa cuidar daquela lesão, fazer fisioterapia, às vezes até operar. E você está lesionado. Se alguém ir lá, bem levemente, você vai sentir muita dor. É a mesma coisa com a lesão emocional. Às vezes você não entende porque aquela pessoa reagiu desproporcionalmente naquela situação, mas é porque relou na lesão dela, na sua ferida, no seu trauma. Então, nós precisamos, para cuidar do nosso trauma, investigar. O que acontece? Medo. Quando você sente o medo, por que você tem aquele medo? Por que você tem aquela angústia? Por que você reage de maneira exagerada em determinadas situações? Com certeza foi uma lesão, com certeza foi um trauma. Agora eu vou dar algumas dicas como acontece o trauma, as mais comuns. Invalidação constante de sentimento. O que é isso, Dri? A criança, ela é invalidada, ela é reprimida, simplesmente por ser o que ela é, por sentir o que ela sente, por se comportar do jeito dela. Vocês não imaginam como isso gera um trauma numa criança. Quando ela for adulta, ela vai ser um adulto inseguro, não sabendo como se comportar, não sabendo como lidar. Além disso, vai ser um adulto também bloqueado emocionalmente. Às vezes vai ser um adulto que não vai conseguir chorar ou aquele sensível demais. Isso, realmente, pessoal, eu tive. Eu sei bem o que é essa invalidação. Te causa um trauma e você tem que trabalhar muito com isso. A segunda, bullying. O bullying antigamente não era muito falado, né? Agora é falado, mas com restrições. Nossa, mas para que isso? Não pode nada. Mas na realidade o bullying, ele causa muito trauma. Conforme ele é feito, conforme a constância dele, é claro que existem crianças que ela tem uma segurança dentro de casa, um apoio. Que quando ela vai para a escola ou para esses lugares, ela sabe lidar com o bullying, ela sabe, tranquilo, ela sabe se defender. Porém, existem crianças que são inseguras, reprimidas, que se sentem inadequadas e aí
começa o bullying, e bullying constante. E se é agredido, então, pior ainda. O que acontece? A criança sofre muito com esses traumas. Ela sofre muito com o trauma, ela carrega dentro disso. E se você lembra de um bullying com dor, com certeza te causou trauma. Você tem que viver isso também. O terceiro, a criança rejeitada e abandonada. Bom, quando a criança é rejeitada e abandonada, com certeza vai criar um trauma. Acontece muito com separações de pais, onde o pai vai embora, vai para uma cidade, casa com outro, fica muito distante. Ela sente esse vazio. Se não tiver uma pessoa que substitui uma imagem de pai, isso causa um grande trauma e um grande vazio nela também. E a quarta, a última, que é mais comum do que a gente imagina, é o abuso. O abuso físico e o abuso emocional. O abuso físico, que pode ser sexual ou de agressões, e tanto o abuso emocional, eles geram tanto trauma que a pessoa vai ver o mundo de forma negativa. Ela vai enxergar, por exemplo, se for um abuso sexual, a criança vai sentir um adulto totalmente sujo, inadequado. Se for um abuso emocional, com xingamentos e ofensas, a criança vai sentir que ela não tem valor, que ela é inadequada também, sabe? Que ela não é reconhecida. E além disso, o mundo para ela vai ser um mundo perigoso. O mundo vai machucar ela. Ela vai ter uma visão negativa do mundo, sabe? Ela tem que se proteger, ela vai ter medo de tudo. Isso causa grandes traumas. E existe também os abusos de álcool e de drogas. Sim, existem muitos casos que não acontece diretamente com a criança, mas a criança presencia violência na família, onde o pai bebe, bate na mãe, discussão, ofensas e, às vezes, a presença de ver drogas dentro de casa. Tudo isso gera trauma. Aí você me pergunta, Dri, tá certo, eu tive um trauma, dois ou todos esses juntos. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, nós temos que reconhecer o que a gente precisa de ajuda. Como eu também reconheci que eu precisei de ajuda. Para mim, a terapia foi maravilhosa, eu indico terapia. Mas se você falar, Dri, mas eu não consigo pagar uma terapeuta, eu não consigo fazer. Também me ajudou muito, pessoal, esses meus estudos, os meus vídeos. Claro, eu ajudo vocês, mas o primeiro vídeo é o meu. E eu consegui libertar-se de muitos traumas, de muitos problemas, assistindo outros vídeos e estudando. Por quê? O autoconhecimento, o amor próprio, você enxerga, você também consegue perdoar as pessoas que te ofenderam, você começa a entender todo o processo da sua vida. E aí, começa a fazer a mudança e tudo muda. Você começa a enxergar um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo mais leve, um mundo mais feliz. E claro, quando você perdoa, você também fica mais leve e tudo melhora. Agora, se você me perguntar, como muitas pessoas me perguntaram, Dri, por que Deus permite que a gente passe por traumas? Eu vou responder com uma belíssima história. Vem comigo. Num casulo, havia uma rachadura, uma pequena rachadura no casulo de uma borboleta. Então, um homem que estava observando esse casulo por horas, ele ficou olhando. Interessante, como aquela borboleta estava tentando sair daquele casulo e não conseguia. E ela fazia todo o esforço possível. E ele ficou olhando. Até que uma hora, ela parou. E ele falou assim, mas meu Deus, ela parou. Então ele achou que ela tinha feito o máximo que ela podia, que ela não ia conseguir fazer mais nada. Ele ficou pensando, eu vou ajudar essa borboleta. Aí ele pegou uma tesoura e cortou o casulo. A borboleta saiu facilmente, mas quando ela saiu, ela estava murcha, pequena, com as asas amassadas. E ele ficou esperando que ela abrisse as asas, que ela tomasse postura e poderia voar.
mas ficou esperando e nada aconteceu. Na realidade, o que aconteceu com ela? Ela ficou pro resto da vida arrastando as suas asas. Esse homem, com a intenção boa, com a bondade dele de ajudar a borboleta, ele não sabia que aquele esforço que aquela borboleta estava fazendo para sair do casulo, aquela coisa é para deixar ela mais forte. É a forma com que o Deus fazia que ela, com esse esforço, o fluido do corpo dela ia para suas asas. E quando ela saísse do casulo, ela estaria pronta para voar. É exatamente o que acontece na nossa vida. A nossa vida tem muitos desafios. Nós temos que passar por esses desafios para a gente poder conseguir voar. Se Deus permitisse que a gente não passasse nada, a gente não ia ser forte. A gente não ia ser forte bastante para conseguir se libertar e poder voar. Que nós possamos fazer dos nossos traumas esse casulo. Nós estamos fechados. Se você ficar nesse trauma, somente nesse trauma, você vai estar dentro desse casulo. Não. Se esforce o máximo para sair dele, para se libertar. E esse esforço vai tornar você mais forte. E eu garanto que você vai fazendo o seu melhor com Deus. Você vai realmente conseguir voar e ser livre. Pessoal, os meus traumas, pelo menos foram esses os dois, sabe? Bullying também eu tive. Mas hoje eu vejo que isso me tornou mais forte. Eu descobrindo, eu perdoando, eu amando mais a mim mesmo e a Deus. Tudo mudou. E claro, amando as pessoas. Hoje eu sei que eu consigo voar. E voar muito mais longe. E ser mais feliz. Vale a pena você cuidar do seu trauma. Você vai conseguir. É só você querer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostaram, se inscreva. Veja se você não é inscrito. Deixe o seu joinha. Compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que de alguma forma tem algum trauma, de alguma forma sofreu por alguma agressão, que seja abuso, que seja ofensas, não importa. Mas ajude essa pessoa. Você vai estar ajudando muito ela. E se você quer mais ajuda, assista os meus vídeos. Todos vão te ajudar de alguma forma. Me siga no Instagram e no Facebook. Espero vocês até o próximo vídeo, se Deus quiser.